Olá, seja muito bem-vindo a essa que é a nossa 14ª aula sobre as cartas paulinas. Parabéns a você que conseguiu acompanhar desde a primeira, que está com a gente ainda hoje e interessado nesse tema, interessado em conhecer um pouco mais da vida e da obra desse autor ímpar no cânon bíblico. Hoje nós vamos nos ater à carta ao Filemon, uma carta individual. Até agora nós falamos sobre cartas dirigidas a comunidades que Paulo fundou ou não, como foi o caso das 3 cartas que a gente mencionou, Romanos, Efésios, Colossenses. Hoje nós vamos falar sobre uma carta que Paulo dirige a um indivíduo. É claro que a gente vai perceber que existe uma comunidade por trás da carta a Filemon, mas não há que se negar ou não há como negar que essa carta primordialmente foi dirigida a uma pessoa. Seguindo então aquela dinâmica que nós temos feito até aqui, de fazer algumas anotações sobre o corpo, sobre aspectos formais do texto, e em seguida, depois que vencermos essa parte, nós vamos adentrar propriamente dito no conteúdo da carta a Filemon ou Filemon, depende aí do acento, ok? Então, vamos lá. O conteúdo dessa carta, basicamente, é a aceitação de um indivíduo que havia fugido, de um escravo que havia fugido de Filemon. Filemon, então, supostamente é o dono desse escravo que havia fugido e tido um encontro com Paulo. Nesse encontro, Onésimo, que é o escravo fujão, se converte e começa a ajudar Paulo e se destaca de tal forma a despertar um carinho muito grande de Paulo por Onésimo, de forma que Paulo se refere a ele como a meu filho, né, na fé. E ele diz que se Onésimo antes era inútil, agora ele é muito útil, porque a palavra onésimo significa útil. Então Paulo aqui está fazendo um trocadilho, falando: olha, Filemon, antes ele era inútil para você, mas agora ele é muito útil e eu estou te mandando de volta. Mas eu queria que você o recebesse em uma outra categoria. Eu gostaria que você o recebesse como um irmão caríssimo em Jesus Cristo, e não mais apenas como um escravo. Isso é interessante também. Numa época em que não se fala sobre abolição à escravatura, numa época em que a escravidão é consensual, é aceita pela maior parte da sociedade como algo correto, como algo ok, Paulo está sugerindo a Filemon que aceite, que receba um irmão, que receba um escravo fugido na condição de um irmão em Cristo, né? Ou seja, numa categoria superior, muito superior àquela que ele tinha anteriormente. Ok? Paulo vai usar então da sua retórica para convencer Filemon disso. Ele fala: se ele te deve alguma coisa, jogue isso na minha conta, mas lembrando que você também é meu devedor em Cristo Jesus. A gente já vai olhar para essas argumentações de Paulo. Com relação à autoria, nunca houve sérias dúvidas de que esse é um escrito autêntico do apóstolo Paulo, como ele mesmo afirma ser, né? A gente tem a saudação de Paulo logo no início, como é protocolar em todas as suas outras cartas, ok? O exemplo, essa, como eu tenho dito para vocês, é o exemplo mais perto que a gente tem de uma correspondência realmente de cunho particular. Ela soa como resultado natural da situação nela pressuposta, ou seja, Paulo está escrevendo para Filemon para que Filemon aceite de volta Onésimo, o seu escravo que havia fugido. Ok? Então,
via de regra, ela tem sido aceita sem grandes controvérsias como uma carta paulina, ok? Indubitavelmente, existem vínculos entre Colossenses e Filemão. Em ambas as cartas, Paulo se encontra preso, né? Paulo está preso em Filemão, Paulo está preso também em Colossenses. As pessoas que enviam saudações à igreja em Colossos são também as pessoas que enviam saudações a Filemão e à igreja que se reunia na casa de Filemão, não é? E o Onésimo que aparece nessa carta é mencionado como um dos colossenses e que está indo para a cidade junto com Tíquico, ok? Essa carta também foi redigida no mesmo local em que a carta aos Colossenses foi redigida, portanto em Roma, ok? De novo se levanta a questão com relação a Éfeso, mas vamos vencer essa questão. As cartas, nós estamos indo com a tradição e indo com a maioria que foram compostas em Roma, ok? Outro ponto interessante é que, no que diz respeito aos destinatários, a opinião da maioria, ou a opinião da tradição, é que a carta é dirigida a Filemão e a sua esposa e seu filho. Logo no início da carta, a gente vê Paulo saudando tanto a Filemão quanto a Áfia, supostamente a esposa de Filemão, e a Arquipo, que seria o filho dos dois, ok? E ele também está saudando a igreja que se reunia na casa de Filemão. A gente não tem como argumentar assim, inquestionavelmente, que Arquipo era filho ou parente de Filemão e de Áfia, mas, de novo, é assim que a tradição costuma identificar os destinatários dessa cartinha aqui, dessa carta a Filemão, ok? Quanto à ocasião, ao propósito, né, ou os motivos que levaram à redação da carta. Bem, a gente já mencionou que o principal deles é a recepção de Onésimo, né, que é um escravo fugido de Filemão, e que provavelmente na fuga havia roubado Filemão. Veja, isso está lá no versículo 18. Mas não se trata aqui de um roubo material, não se trata aqui do roubo de algo específico, mas o próprio fato dele ter se furtado as suas obrigações para com Filemão, ele então estava roubando um dinheiro, um trabalho que pertencia a Filemão, entendeu? A gente não tem como saber como Paulo e Onésimo se conheceram, né? Interessante que Colossos era bem longe de Roma, então como Onésimo chega até Roma é uma incógnita, né? Inclusive algumas pessoas dizem que ele não poderia ir tão longe, né? Ou que ele não iria tão longe. Por outro lado, algumas pessoas dizem que melhor lugar para um escravo se esconder do seu senhor do que numa cidade extremamente longínqua e populosa como Roma era naquele tempo, ok? A gente não tem condição de saber como Paulo e Onésimo se conheceram, mas a gente tem condição de saber através da carta
se apaixona no bom sentido, né? Paulo fica extremamente feliz com a presença de Onésimo, porque depois da conversão de Onésimo, ele se torna um grande cooperador do apóstolo na obra missionária ali em Roma, de maneira que no texto você vê Paulo inclusive dizendo que gostaria que Onésimo permanecesse com ele, mas que ele sabe que o certo a fazer é devolvê-lo para o seu senhor, então por isso ele o faz. Né? Naquela época, quando um escravo fugia, ele se colocava à frente de uma casa de uma outra pessoa, e se essa outra família quisesse ficar com o escravo, ela tinha que pagar o preço ou mandar o preço para o antigo proprietário, entende? Ou se ele não quisesse voltar para o lugar onde ele estava, essa família, e a família também não queria ficar com ele, essa família tinha a obrigação de vender aquele escravo e mandar o preço que obteve para o seu antigo senhor, ok? Uma dúvida que surge com frequência no que diz respeito a essa carta é se Paulo atendeu ou não ao pedido, ou se Filémon atendeu ou não ao pedido de Paulo, isto é, se ele perdoou Onésimo e se ele passou a tratar a Onésimo de uma maneira diferente, né? E a gente pode, segundo D.A. Carson, afirmar com toda segurança que sim, que Filémon aceita sim a carta de Paulo e aceita sim receber Onésimo de volta como um irmão querido em Cristo, porque de outra forma ele teria escondido a carta ou dado fim nessa carta e a carta nunca teria chegado até nós. Faz sentido isso para você? Se ele não quisesse receber Onésimo, se ele se negasse a receber Onésimo como um fiel cooperador em Cristo, um irmão em Cristo, ele teria dado fim a essa carta ou escondido essa carta e ela jamais teria chegado até nós, ok? Com relação à aceitação no cânon, a gente tem essa carta desde muito cedo considerada canônica, integrando os cânons mais antigos, né? Ela aparece, por exemplo, na lista de Marcião e no fragmento muratoriano também. Ao refutar Marcião, Tertuliano, outro pai da igreja, mostra que aceita Filémon também. Orígenes cita o texto oficial e parece que então nos dias assim mais primitivos não houve nenhuma dúvida séria no que diz respeito à canonicidade de Filémon, ok? Com relação a estudos mais recentes, ou com relação àquilo que apontam estudos mais recentes sobre o texto de Filémon, grande parte do debate gira em torno do argumento de Knox, de que essa carta é a mesma chamada de Carta de Laodiceia. Você vê, gente, de novo os teólogos tentando encontrar no cânon bíblico a carta à igreja de Laodiceia, mencionada, por exemplo, por Paulo na carta aos Colossenses, né, falando, olha, troque a carta que eu mandei para vocês, Colossenses, com a carta que eu mandei aos Laodicenses. E aqui, então, eles argumentam, Knox argumenta que essa é a carta aos Laodicenses, porque Filémon seria o principal líder da comunidade de Laodiceia. E aí o cara constrói um argumento aqui dizendo que Arquipo seria então o verdadeiro dono de Onésimo, coisa que não encontra nenhum tipo de fundamento que não seja suposição realmente, ok? Nos estudos mais recentes também sobre a carta a Filémon, outros partem do pressuposto de que Colossenses é falsa,
e propõe que Filemon foi publicada com o objetivo de introduzir as pessoas a pensar em Colossenses como uma carta autêntica. Veja aí, aqui o pessoal está colocando em xeque duas cartas e dizendo que uma carta falsa, que é Filemon, foi escrita com o propósito de legitimar uma outra carta falsa, que seria Colossenses, descartando ou colocando de lado todo o testemunho da igreja primitiva, em todas essas pessoas que eu mencionei para vocês, Tertuliano, Marciano, Clemente de Alexandria, a presença no cânon muratoriano siríaco, no cânon latino, não faz muito sentido, né? De fato, algumas vezes os teólogos se perdem entre as letras, né? Tentando encontrar pulgas aqui no texto. A contribuição de Filemon enquanto carta é muito interessante, porque na época que Paulo escreve, como eu estava dizendo no início, a escravatura era ponto comum cultural, ela era algo aceito como ok, né? Era algo aceito como algo da vida, como uma forma legítima de pagamento de dívidas, né? Que era então a escravidão. O fato de Paulo escrever, se dá o trabalho de escrever a alguém em prol de um escravo, por si só mostra a natureza diferente de Paulo, a natureza de Cristo em Paulo, né? Sendo que isso também se coaduna, isso se harmoniza muito bem com a argumentação de Paulo em Filipenses capítulo 3, 28, ou em Colossenses capítulo 3, 11, falando: olha, em Cristo não existem mais judeus e gentios, homem nem mulher, escravo nem livre. Paulo está falando, olha, dentro da igreja não existem mais diferenças de gênero, não existem mais diferenças econômicas, diferenças intelectuais, diferenças étnicas. Em outro lugar, Paulo, não existe mais sábio e iletrado, percebe? Então, Paulo agora mostra concretamente aquilo que ele afirmou nas outras cartas ao se dar ao trabalho de escrever a Filemon em prol de um escravo, né? Em prol da aceitação e do tratamento diferenciado para um escravo fugitivo do seu senhor, no caso Onésimo, ok? Essa cartinha ela lança muita luz sobre o caráter de Paulo, um caráter já burilado, já amadurecido, lapidado, né, pela sua caminhada com Jesus, ok? Sem mais delongas, vencidas essas considerações preliminares, essas aproximações conceituais aí a respeito da carta a Filemon, eu queria ler com você a carta a Filemon, que é curtinha, são 25 versículos. Abra aí, se você tem consigo a sua Bíblia impressa ou digital, no seu celular, no seu tablet. Vamos lá? Filemon diz assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador. Então, Paulo, na sua saudação usual, é remetente, o destinatário é Filemon, e aqui outros destinatários, ou destinatários secundários. Áfia, que a gente viu que possivelmente é a esposa de Filemon, e Arquipo, provavelmente filho, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Ou seja, Filemon abrigava na sua casa uma comunidade cristã, e por isso Paulo também diz mais na frente que ele era devedor de si, né? Que ele era devedor de Paulo. Por quê? Porque provavelmente ele havia recebido ou se convertido ao cristianismo ou por obra direta de Paulo ou de um dos discípulos
de Paulo. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. E aí ele vem: sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de que sua fé no Senhor Jesus e seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Veja, ao que tudo indica, Filemon era um crente piedoso. Filemon era um homem de alguma posse, porque tinha uma igreja que se reunia na sua casa e era proprietário de escravos, e era ainda assim um homem piedoso, um cristão piedoso, né? Eu acho também interessante aqui ver a convergência dos propósitos de Deus na vida de Filemon. Veja, quando o Onésimo foge, provavelmente isso implicava em um dano material considerável, né? Um escravo fugitivo. Mas a gente não encontra em nenhuma parte do texto, nem do Corpus Paulino, que Filemon tinha empreendido esforços para capturar Onésimo e maltratá-lo, mas parece que, olha como Deus faz, como Deus age em todas as coisas. Onésimo foge para longe e nessa fuga ele tem um encontro com Paulo, ele se converte, e aquele que havia se perdido de certa forma, e aquele que de certa forma havia implicado em um prejuízo material para Filemon, um crente em Jesus Cristo, piedoso, ele agora recebe a restituição. Olha que legal, né? Filemon receber Onésimo era receber restituição também da parte de Cristo por um prejuízo que havia acontecido, né? Olha como Deus restitui os seus filhos também, né? Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo, olha, agora Paulo está subindo o tom. Ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, prisioneiro em Roma, né? Já velho, no final da vida dele, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Veja, ele chama de meu filho Onésimo, é o filho na fé, gerado pela fé, né? Ele usa esse termo depois também para com Timóteo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Ou seja, ele é fruto do ministério de Paulo em prisão domiciliar em Roma. Onésimo não lhe foi de muita utilidade, e aqui eu já disse, esse é um trocadilho, né? O nome de Onésimo significa útil, e ele está falando, ele não foi muito útil para você no passado, mas agora é muito útil para nós, porque ele se converteu e ele tem dado um excelente testemunho. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Veja aqui um tom dramático do texto de Paulo a Filemon, um apelo dramático do texto de Paulo, da pena de Paulo a Filemon, e ele aumenta isso, tá? Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Olha que legal aqui, que dramático, que denso que fica o texto de Paulo. Apelativo indiretamente, né? Sugestivo indiretamente. Olha, você deveria estar me ajudando aqui, mas já que você não está, Onésimo está fazendo aquilo que cabia a você. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Aqui Paulo também está dando ocasião a que Onésimo demonstre a magnificência de Jesus na vida dele, a obra de Jesus na vida dele.
também. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Olha que bacana. Ele já não é um escravo para você. Olha a afirmação de Paulo. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado especialmente para mim. Está vendo? Paulo, agora sobe o tom no que diz respeito à forma como Onésimo deve ser recebido por Filemo. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Paulo então fala em outras traduções, lance na minha conta aquilo que Onésimo lhe fez. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Aqui, Paulo, eu pagarei, se você tiver coragem de me cobrar, eu te pago, mas não se esqueça que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta certo de que você fará o que peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim. Parece que Paulo tinha alguma intimidade com Filemo, né? Parece que Paulo tinha uma intimidade um pouco acima da média com Filemo, não só por ficar na casa dele, mas pela forma como carinhosamente ele se dirige a Filemo nessa carta, né? Pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve, quando ele fosse solto de Roma, o que de fato aconteceu. Epáfras, meu companheiro, o mesmo Epáfras que foi o fundador da comunidade de Colossos, né, que também é mencionado na carta, manda lembranças. Marcos, de novo, João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, ao que tudo indica, Aristarco, Demas e Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Conseguiram ver as similaridades que um texto guarda com outro, que o texto de Colossenses guarda com Filemo e vice-versa? Conseguiram ver que Paulo, de fato, escreve com os mesmos colaboradores, enviando saudações, escreve do mesmo lugar, mas aqui uma temática absolutamente diferente, aqui uma temática muito particular, muito pessoal, uma carta dirigida primeiro a um indivíduo e depois à comunidade que se reúne na sua casa. Para mim, duas coisas saltam aos olhos nessa carta. A primeira delas, como eu já mencionei, é como Deus restitui a Filemon algo que ele havia perdido, né? Como Deus restaura uma perda econômica que ele havia tido ao mandar-lhe de volta a Onésimo. E a segunda coisa que me salta aos olhos é ver Paulo colocar em prática aquilo que ele vinha afirmando nas suas cartas no que diz respeito à forma como dentro da igreja se configuram as relações de poder, ou seja, não existem melhores ou piores, não existe um grau hierárquico entre os seres humanos diante de Cristo, seja esse grau étnico, seja socioeconômico, seja ele de instrução, todos são iguais na comunidade de Jesus Cristo. Portanto, Filemon deveria aceitar Onésimo não mais na condição de um escravo fugitivo, mas na condição de um irmão amado em Jesus Cristo. Queridos, por hoje é só. Eu espero que você tenha curtido essa aula sobre essa cartinha
tão curta, mas tão rica, tão densa, né? Carregada de sentidos e de sentimentos, né? E espero você na nossa próxima aula. Um forte abraço e que Deus te abençoe.